O pessoal que for chegando vai se incluindo dentro da nossa conversa. A gente vai tentando agregar um pouco o conhecimento para eles, né? E talvez, acho que vai rolar gravação também para o pessoal que puder entrar depois, entrar mais tarde. Então, primeiro, boa noite. Vocês estão na aula de biomimética e reconexão. A gente vai entender um pouco como funciona esse elemento da biomimética, que na verdade é um elemento humano, né? Mas agora a gente está usando essa roupagem da biomimética. E é muito bom estar com vocês aqui. Quem tiver presente, tiver com o chat aí e puder falar de onde está ouvindo essa aula e qual a intenção, a gente gosta de ter esse histórico e ter também um pouco da comunidade, né? Ver quem é que está assistindo aqui com a gente. E é legal até também para o pessoal que entrar mais tarde ver um pouquinho. A gente não vai divulgar esse chat depois, então é só mesmo para a gente se conhecer um pouco e criar um pouco de relação para a gente desenvolver ao longo dessa aula. E também, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar via chat ou simplesmente interromper a conversa que a gente vai conversando, mas eu vou abrir um espaço no final para a gente poder falar sobre isso, certo? Então, sejam bem-vindos, né, à Biomimética. A gente vai ter essa aula hoje sobre os elementos essenciais, a reconexão. E aí eu vou dar uma pincelada um pouco sobre o que é esse elemento e como que a biomimética ou biomimicry, né, que é conhecido em inglês, entende esse elemento de reconexão com a natureza, e como que a gente vai ver também que é um hábito, né, uma prática humana muito ancestral e que hoje, devido os processos de desconexão que a gente acabou vivendo, excesso de tecnologias, excesso de cientificismo, a gente se distanciou tanto que a gente hoje está tendo que criar um método de reconexão, um método de retornar a talvez uma das coisas mais básicas que a gente tinha como ser humano, né? Então a gente vai ver um pouco isso nessa aula. Antes da gente começar, eu sou Carol, eu sou designer e eu me formei em biomimética. Eu sou uma das fundadoras do Biomimética Brasil, Biomimicry Brasil. Em inglês, a biomimética é falada como biomimicry, com Y no final. E eu faço parte do NOS Cultura Criativa, que é um grupo, né, que tem 3 programas, que é o Napkin Talk, a Forja Criativa e o Golden Grids. E hoje eu estou falando pelo Golden Grids, que é o canal que a gente abre para discutir essa parte sobre natureza, discutir sobre criatividade, sobre inovação, sobre novas mudanças e novos paradigmas, né? A gente está vivendo essa era que a gente precisa pensar e agir de maneiras diferentes. E o Golden Grids faz uma compilação disso tudo, e um dos métodos que a gente elegeu para ser um carro-chefe do Golden Grids é a biomimética, né? Então, fiz alguns estudos sobre biomimética, já fiz alguns projetos e agora a gente resolveu abrir o conteúdo da biomimética por não ter tanto acesso a conteúdos em português no Brasil, principalmente, né? E porque a gente acredita que aqui é um dos territórios mais propícios do planeta para o desenvolvimento dessa nova ciência, né? Então a gente vê Europa, Estados Unidos, eles têm muita tecnologia, tem muita gente capacitada, mas eles estão já envoltos dentro de um status quo que é difícil inserir um método de inspiração na natureza. E aí não que eles não estejam fazendo as coisas, porque eles estão fazendo muitas coisas, mas aqui a gente tem um ambiente mais receptivo e uma conexão com a natureza que ainda está um pouco na nossa filosofia do dia a dia, né? O brasileiro gosta muito de contato com a natureza. Claro, a gente tem os nossos problemas, mas a gente ainda está um pouco mais conectado que vários outros países. E a gente acredita mesmo que essa ciência pode modificar essa história e pode trazer para a gente um país muito sustentável e muito diferente dos nossos colegas que já estão, entre aspas, desenvolvidos, né, mas à custa do nosso planeta. Então, talvez a biomimética possa ser aí uma porta para desenvolver a gente como país de maneira sustentável. E aí essa é a nossa missão, levar a biomimética para a maior quantidade de pessoas possíveis, né? E hoje o tema que a gente vai falar é de reconexão. E aí, parafraseando a Janine Benyus, que é a criadora da biomimética, né? Ela lançou o livro dela em 1998, que aqui no Brasil é publicado pela editora Cultrix. E
Nesse livro ela fala como podemos tornar o ato de buscar o conselho da natureza uma parte natural do cotidiano. E ela faz justamente esse questionamento do porquê que a gente se afastou tanto do contexto natural, e o que a gente precisa fazer para retornar. Por que para a gente é algo que a gente precisa ter consciência, às vezes precisa ter até algumas técnicas de reconexão devido ao afastamento, né? Como que a gente faz isso fazer parte do nosso cotidiano? E esse é um questionamento que ela joga no livro dela, e ela traz vários aspectos que mostram por que houve esse afastamento, né? E um dos motivos que gerou esse afastamento, deixa eu pular aqui, acho que eu vou pular muitos slides, eu vou falar aqui mesmo. Opa. Um dos motivos que houve esse afastamento foi justamente o crescimento do processo linear, né, do pensamento linear, que veio bem na Revolução Industrial. Então, a gente vai ver a produção em série, né, o Fordismo, ele vai fazer com que as coisas fossem formatadas e iguais, e trouxe para a gente uma concepção que tudo que é linear, tudo que está enfileirado e organizado, tudo que é muito parecido e previsível é bom. Né? A gente criou essa concepção para o nosso universo. Se vocês pensarem aí na rotina de vocês do dia a dia, se a gente pensar em planejamento, por exemplo, a gente está pensando em previsibilidade em linha reta. Né? E nenhum desses dois conceitos se mostram na natureza. Existe uma certa previsibilidade, né, que seria o nosso DNA, mas isso não é garantia de que aquilo vai acontecer daquela maneira. E esse pensamento em linha trouxe para a gente também uma síntese de que a gente está no topo de uma cadeia. A gente é o ser mais evoluído dessa cadeia, desse planeta. Né? A gente se coloca no topo e no momento que a gente faz isso, a gente gerou um afastamento. Então, é como se a natureza tivesse virado um pano de fundo para as nossas ações. Né? E a gente não tivesse qualquer relação com ela, a não ser de utilização. Tem um autor que eu gosto muito dele, que se chama Charles Eisenstein. É como se fosse Einstein, mas aí coloca um EN no meio, a Charles Eisenstein. Que ele fala que a gente está trazendo para a natureza hoje uma lógica de produtos e serviços. Então, é como se a natureza fosse um cenário que ofertasse produtos e serviços conforme a nossa necessidade. Tipo um shopping, sabe? Se a gente for pensar nisso, um lugar onde tem uma oferta de produtos e serviços conforme a nossa necessidade, toda integrada e fechada, isso é quase um shopping, né? E a gente acaba trazendo essa mecânica humana para dentro dos padrões naturais e a gente identifica como se isso fosse uma verdade na natureza. Quando a natureza, na verdade, está trazendo diversos outros aspectos que a gente só vai descobrir se a gente conseguir se reconectar minimamente com os processos que ela propõe, que ela traz como rotina. E aí, processos são esses. Vamos lá, de uma maneira bem básica. Ciclos, por exemplo, dia e noite, vida e morte. Isso é um processo natural. Né? Esses ciclos, eles acontecem o tempo todo. Mesmo que a gente acredite, não ache justo o nascer do sol ou o pôr do sol, o sol vai se pôr e ele vai nascer. E assim, não importa a nossa opinião, esse ciclo vai acontecer, né, dentro da natureza. E a gente acaba se desconectando um pouco isso, né? Então, quando a gente fala ter a noção de novo da natureza, é assimilar que esses padrões naturais são normais, né? E que os nossos padrões talvez estejam um pouquinho distantes, né? E aí, se é a primeira vez que você está tendo contato com a biomimética, antes de eu falar de reconexão, eu acho importante explicar o que é realmente a biomimética trazida pela Janine Benyus, né? A gente tem diversas formas de emulação da natureza. Então, a gente tem a biônica, a bioutilização, a gente tem a biofilia e a gente tem a biomimética. E a biomimética, ela se diferencia, né? Assim como todas as outras vão se diferenciar umas das outras. E a biomimética que a Janine está propondo, ela é a emulação consciente da genialidade da natureza. Sempre que eu vou explicar a biomimética, eu gosto de trazer exatamente o conceito dela, porque ela mesma fala que ela pensou palavra por palavra.
né? Nas épocas que eu que eu tive as aulas com ela falava assim: explica em biomimética exatamente como eu escrevi, porque eu pensei palavra por palavra para colocar, né? E aí ela fala que é emulação porque não é imitação. Então, a gente tem consciência que é impossível imitar a natureza, até porque os objetos que a gente cria não criam vida de uma hora para outra e começam a procriar e reproduzir novos objetos. Então, nossas criações, elas não são vivas, então não é uma imitação da natureza, porque a gente não consegue replicar, né, essa geração de vida que é tão importante na natureza. Então, é uma emulação. Eu entendo como a natureza faz e eu tento aplicar as intenções do fazer dela dentro do meio humano. Ela é consciente porque a natureza é muito eficaz, né? Ela não tem desperdício, ela é muito certeira dentro dos processos, porque tudo requer energia. Então, desperdício, lixo, são coisas que a gente não vai encontrar no meio natural, né? São coisas criadas por nós, por nossa espécie, né? E aí, isso pode trazer uma otimização e um fortalecimento de processos que a gente talvez não queira disseminar para o futuro, que a gente talvez não queira que as nossas gerações tenham contato. Então, a consciência ela é muito importante durante a emulação. E a genialidade da natureza, que é o fato da gente lembrar que a gente está nesse processo científico de muito julgamento e que a gente se desconhece sim as coisas, né? E isso é difícil para a gente. Tem um documentário no Netflix que agora eu não estou recordando o nome, eu posso dar uma investigada e falar para vocês depois, que ele é super interessante, que ele mostra como o funcionamento do nosso cérebro e a dificuldade que a gente tem de dizer que a gente não sabe das coisas. Então, o nosso cérebro, ele foi programado para ser sabido. Para a gente falar uma coisa, ele fala, eu sei o que é isso. Então, ele mostra várias situações onde as pessoas não sabem o que são as coisas e elas vão tentando adivinhar, né? E aí tem um episódio que eles desenham um ônibus e eles fazem a frente e as costas do ônibus iguais e perguntam para vários grupos de adulto qual é a frente, qual é a costa do ônibus. E nenhum deles consegue acertar porque o cérebro está o tempo todo tentando, ele não consegue assimilar que ele não sabe qual é a frente, qual é a parte de trás. E fizeram isso com crianças e 80% das crianças acertam. E o índice de adultos é baixíssimo, baixíssimo, porque a criança ela não tem pudor em refletir sobre o erro, de ver assim, eu não sei, mas ela vai se questionando e ela acaba acertando porque ela assimila que ela não sabe das coisas. A gente tem dificuldade de assimilar, é difícil quando alguém fala pra gente assim, olha, você não sabe isso, né? A gente culturalmente traz dentro da nossa sociedade que a gente tem que saber, né, sobre tudo. E aí, quando a gente olha para a natureza, a gente traduz isso, né? A gente olha e fala, não, eu sei que isso é uma árvore. E aí, quando eu comecei a estudar biomimética, era assim, eu ia para o meio, para algum lugar natural e eu falava assim, árvore, 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 grama, 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 inseto, inseto, bichos e bichos. Assim, era como se tudo virasse um agrupamento. E aí, quando você desperta um pouco o seu sentido e a sua apuração, você olha, você fala, tá, isso daqui é uma jaqueira, isso daqui é uma mangueira, isso daqui é um pinheiro, não é árvore, árvore, árvore. Né? Tem uma diferenciação aqui dentro. Então, quando a gente vai assimilando que a natureza tem uma genialidade e que talvez a gente não saiba de tudo, a gente começa a despertar um pouco o olhar mais curioso de entendimento sobre ela. Né? Então, esse conceito da forma que ela traz, e aí, se eu mudar para esse slide aqui, ele traz exatamente esses elementos que a gente chama de elementos essenciais da biomimética. O que é elemento essencial, né? Carol, explica o que é elemento essencial da biomimética. São as características necessárias para você ser um biomimeticista. Né? Então, quando a gente vê lá emulação está aqui na base, consciente é o que a gente chama de ethos, que é a reflexão sobre o porquê você está fazendo aquela emulação, porque você está olhando para a natureza, e a reconexão, que é a parte de lembrar a genialidade da natureza. Então, quando a gente for falar de reconexão aqui, a gente vai falar de exercícios, de práticas e de desenvolvimento de modelos mentais que vão fazer a gente lembrar que a natureza tem um desenvolvimento
que ela tem uma inteligência e que ela é dotada de vários aspectos que são desconhecidos para a gente e que seria recomendado que a gente tivesse essa reconexão. E aí não só pela questão utilitarista, tá? Que eu sei que tem muita gente, a gente rodou uma enquete antes, e eu sei que tem muita gente que estava querendo saber mais sobre uma questão de reconexão pelo simples fato de se reconectar, e não necessariamente desenvolver um projeto lá e emular a natureza, né? Mas isso é super válido, né? Dentro do processo da biomimética, você querer simplesmente a reconexão pela reconexão, porque isso te torna mais humano, né? Muitas pessoas identificam isso, que tornam mais humano. E eu, particularmente, também concordo com isso, né? A gente se torna muito mais humano no sentido de retorno à nossa origem quando a gente tem um contato com a natureza do que quando a gente tem um contato com o nosso meio artificial. Então, fecha parênteses, comecei a refletir aqui, a gente tem esses 3 elementos, que são os elementos que formam uma pessoa que quer aplicar a biomimética. E eles refletem exatamente o conceito, né? Que eu acabei de falar. Então, ethos é a essência, o motivo, o porquê. Toda emulação que a gente vai gerar vai ter um porquê, vai ter um motivo, e a gente vai precisar identificar esse motivo no início do processo. É como se fosse uma filosofia, né, da biomimética, e uma filosofia de que fala que o planeta está vivo e que ele tem uma série de estratégias e de inteligências habitando nele. A emulação é aquela mais conhecidinha da biomimética, né? Que é emular não só a forma, tá? Aqui a gente vai emular os princípios, a gente vai emular os padrões, a gente vai emular as estratégias e as funções. Então, emular naquele sentido que não é imitar, mas é entender as intenções a partir do ampliamento da visão. E, por fim, a reconexão, que é entender que não existe separação. Não tem uma separação entre a gente e a natureza. E a reconexão, deixa eu ver isso. A reconexão, ela é atingida a partir de uma mentalidade e a partir de uma prática, né? Como que isso vai acontecer? A gente precisa mudar o nosso modelo mental, né, em relação à maneira que a gente observa a natureza e praticar isso. Então, não adianta só a gente refletir e identificar que a gente tem uma necessidade de reconexão. A reconexão acontece de fato quando a gente exerce práticas para que isso aconteça. E aí vocês devem ter observado que o re, aqui o nosso re, ele está em parênteses, né? É um reconexão. E eles colocaram dessa forma porque para muitas pessoas o afastamento com o meio natural já está tão enraizado, está tão profundo, que às vezes é a primeira conexão dela com o meio natural. E aí existe hoje uma desordem de afastamento natural, tem um nome em inglês, é NDD, que é uma desordem que as crianças estão desenvolvendo por não ter contato com natureza. Elas não brincam do lado de fora, elas não veem, não tem mais o contato com a natureza. Isso gera uma série de consequências futuras, entre elas a falta de percepção de ciclos, que existem ciclos da vida, existem ciclos do dia, que o corpo é cíclico, que ele vai se transformar, que ele vai crescer, e isso gera uma série de crianças com dificuldade de entender o processo de morte, de entender que elas estão tristes, que aquela tristeza vai passar, que elas vão se sentir melhor depois, porque tudo é cíclico. Então, os momentos felizes passam, os momentos tristes também passam. E a gente perde essa capacidade quando a gente está desconectado do meio natural. Então, eles colocam re entre parênteses para lembrar que isso não é uma simples prática para trazer bem-estar pessoal, né? Não é simplesmente você se reconectar para você se sentir bem, mas é um reconectar que te traz o contato de novo com os padrões e te traz de novo contato com os ciclos, que é algo que é muito fundamental. Fora, assim, pensamento sistêmico, pensamento colaborativo, todas essas coisas que a gente pode aplicar no nosso meio profissional.
e que são bastante úteis, mas tem também uma parte interna nossa, né, da gente perceber que isso está acontecendo. Então, por isso que eu rei entre parênteses, porque para muitas pessoas isso pode ser o primeiro contato. E aí aqui eu vou dar só um segundinho para beber uma água, e aí eu queria saber se vocês estão acompanhando, se está tudo bem, se eu estou indo rápido demais, que o pessoal aqui do time fala que eu tenho mania de falar rápido demais. Eles falam, Carol, você tá no 2x já, tem que ir mais devagar. Então, só me mandem um feedback para saber se tá todo mundo bem, se tá tudo certinho até agora, que aí, dependendo, eu posso diminuir um pouco o passo e ir um pouco mais lentamente, né? Dentro disso. E lembrando que no final eu vou abrir para perguntas, né? Quem precisar, eu vou abrir para perguntas para a gente conversar mais um pouco. Certo? Então, reconexão. A gente está falando hoje desse processo de se reconectar e desse processo de se integrar mais ao meio natural. Não só por uma questão de bem-estar pessoal, né? Por uma questão de só se ajudar, mas por uma questão da gente compreender que a gente está dentro do processo da natureza, né? E aí aqui, que eu acabei falando disso no início, né? Do motivo da nossa desconexão, que a gente tem acreditado nisso, né? A gente tem perdido essas percepções do que são os ciclos naturais e de como eles acontecem, né? Um dos motivos é a gente se sentir no meio dessa evolução como o topo da cadeia, e no processo de reconexão a gente vai eliminar um pouco esse pensamento dentro do que a gente conseguir, eliminar um pouco a nossa mania de julgamento e começar a refletir de que a gente não é parte da natureza, mas a gente é a própria natureza. E aqui, quando a gente tem o conceito de natureza na biomimética, a gente tem uma característica muito fundamental dela, que vem logo assim nos princípios naturais, né? E são 6 princípios naturais, são padrões que se repetem em todo o planeta, e todos eles colaboram para um princípio que é: a vida cria condições propícias à vida, que cria condições propícias à vida, que cria condições propícias à vida. Então, existe esse ciclo. Então, a natureza aqui para a biomimética, ela está muito conectada ao processo de vida, né? E aí, quando a gente começa a perceber o que é vida, eu gosto de propor um exercício muito simples, assim. Vocês têm alguma dúvida nesse momento que vocês estão vivos? Nesse exato momento? Fisicamente falando? Alguém está em dúvida de estar vivo? O coração está batendo, você está respirando, está me ouvindo nesse momento? Então, ninguém tem dúvida, né? Então, provem que vocês estão vivos para mim. Eu sou um ET, eu não sei o que é vida. Provem que vocês estão vivos. É muito difícil da gente provar o que é vida, é muito difícil de definir o que é vida. A própria biologia, que é a ciência da vida, tem um trabalhão de definir o que é vivo e o que não é vivo dentro da natureza. Mas pra gente, a gente não precisa definir vida. Nesse simples exercício de reflexão, a gente consegue ver que realmente tem algo intrínseco nosso que está vivo, que mesmo que a gente desconheça o motivo, mas existe no fundo uma certeza que é real, que a gente está vivo. Então, essa certeza de vida é a mesma vida que está dentro de uma planta. Então, quando a gente olha para uma planta, a vida que tem dentro da gente está dentro daquela planta, que está dentro do cachorro, que está dentro da árvore e de todo o processo natural, inclusive dentro daquela pessoa que você mais odeia, a mesma vida que está em você está dentro daquela pessoa. E aí Darwin vai falar isso quando ele fala que a gente se originou, a gente tem um ente comum, né, que a gente tem se originado. E a gente vai ver isso de várias maneiras científicas, porque na ciência a gente acaba tratando isso de uma forma mais pragmática, né? Não tão poética como eu estou fazendo agora, mas se a gente prestar atenção, por exemplo, no DNA, é uma certeza de que a gente compartilha aspectos, né? Entre toda a natureza, a gente tem o DNA 97% semelhante ao de um mosquito. Então, a vida, o que está contida dentro da natureza, ela está contida em todas as espécies, inclusive a gente, né? Então, a mudança de modelo mental que faz a gente se reconectar com o meio natural é a percepção de que a gente não é parte da natureza, mas que a gente é a própria natureza.
claro que isso é um exercício de convencimento. Isso é um exercício de percepção, de reflexão e de coisas que talvez levem a nossa vida inteira para a gente perceber, né, que elas estão acontecendo. Não é da noite para o dia, não é lendo essa frase nessa apresentação que de repente a gente vai despertar e vai falar assim, então tudo está vivo, então eu estou viva também, e eu faço parte de todo o processo. É um exercício de consciência que a gente vai adquirindo. E aí por isso que vem essa segunda parte, que é a prática, né? Então na prática a gente vai conseguir ver um pouco de como está acontecendo essa vida, né? Ver como essa vida se manifesta e como a gente pode se conectar com ela. E aí eu vou mostrar algumas maneiras que a gente faz essas práticas de conexão com a natureza, que vocês podem fazer em todos os lugares que vocês precisarem, né? Desenvolver ela. Essa prática, na biomimética, a gente vai chamar de eyesight, né? Que é ir para campo, né? Saia para o campo, saia para fora e tenha o contato com a natureza da maneira necessária, né? E o eyesight ele vai começar sempre com um exercício preliminar. Então, o início do eyesight vai ser sempre um exercício que é um exercício para a gente baixar um pouco a nossa frequência, né? A gente vive sob um estresse e sob uma demanda cognitiva de pensamento e de comportamento muito grande. Então, a gente precisa primeiro amenizar um pouco essa pressão e diminuir um pouco a nossa frequência quando a gente entra em contato com o meio natural. Já viram que quando a gente está em contato com o meio natural, a gente tem uma sensação de paz, né? Que as pessoas falam de uma sensação de paz, uma sensação de plenitude. Ela inicia quando a gente vai baixando a nossa frequência do meio urbano. Tem duas formas de fazer esse exercício preliminar de reconexão, né? Uma delas é fazer uma caminhada por 5 minutos em completo silêncio e tentando fazer o mínimo de ruído possível. Ser humano é um bicho muito desajeitado. A gente faz um barulhão, a gente faz muito, muito, muito ruído. Vocês já foram em trilha e você está experimentando assim, um silêncio natural, que na verdade não tem exatamente um silêncio profundo, né? Porque está tudo em atividade, todos os seres estão se movendo e agindo de alguma forma. Isso gera um ruído, mas não é um ruído chato, né, de se ouvir. E aí chega um grupo de ser humano e aí começa falando alto e liga a música e joga não sei o que, e quebra os galhos. Então a gente é muito desajeitado dentro do meio natural e do meio urbano também, né? Se vocês forem um pouco na janela de vocês, se vocês estiverem em meio urbano, vocês vão ver o excesso de ruído que a gente produz e o tanto que a gente é desajeitado mesmo, né? Isso é uma coisa da nossa espécie. Então, quando a gente tem que caminhar sem fazer barulho, isso é um exercício muito interessante e é um exercício também de meditação, né? Meditar não é só você sentar, fechar o olho e ficar fazendo mas é uma conexão com um processo mental, né? Uma conexão com um processo mental que faz você baixar a sua frequência. E a caminhada é um bom exercício para isso, né? Então, o exercício preliminar, a gente pode fazer ele com essa caminhada em completo silêncio, e se tiver com um grupo, o grupo inteiro combina, não vamos conversar, vamos desligar o telefone. E não só o silêncio do falar, mas o silêncio também do movimento. Então, seus pés têm que fazer pouco ruído, o movimento da roupa no corpo tem que fazer pouco ruído, seus objetos têm que fazer pouco ruído. E aí você vai começando a silenciar um pouco o excesso de ruído que a gente tem vivido hoje, né? Então, caminhando é uma forma, e a outra forma é você tá em meio natural e você sentar em algum lugar, você eleger algum lugar, sentar, e por 5 minutos eu prefiro fechar os olhos e só escutar o ruído natural ao redor. 5, 3 minutos, vocês vão ver que já é o suficiente para a frequência baixar bastante. Vocês vão começar a ouvir o coração batendo mais forte, né? Isso é um sinal de que você conseguiu baixar a frequência. E aí sim a gente começa a fazer os exercícios. Isso parece um detalhe, né? Parece uma coisa meio bobinha, mas de fato não é, porque a nossa rotina de hoje, os nossos padrões de vida requerem velocidade e maximização constantemente.
né? E a gente acaba trazendo isso, né, para a natureza. Então, se vou fazer uma observação lá daquele cactus, então é o cactus e a gente está nessa aceleração, né? Então, exercício preliminar, a gente sempre faz esse exercício antes de começar qualquer observação. E aí eu vou passar as 3 práticas que a gente faz de reconexão, que é o micro, o meso e o macro, né? Então essas são as 3 formas de se reconectar com o meio natural. Cada pessoa tem uma favorita, cada pessoa tem uma que se identifica mais e que tem mais vontade de aplicar. E aí é interessante que comece pela prática ou pela escala, né? Que no caso ela está separada por escalas, que você sente mais afinidade e depois passe para as que você tem menos afinidade, mas que façam todas, né? Eu acabo tendo a minha afinidade inicial foi sempre pela meso, que é a escala média, né? Que é de ter as coisas em mão e observar. Eu sou muito sinestésica, eu gosto de pegar as coisas, de sentir, né? Então eu acabo indo muito pro macro. Macro não, desculpa, pro meso. Essa é a escala que eu gosto. Então eu sempre começo pelo meso, depois eu vou pro micro ou pro macro. Né? Então, vocês veem, eu vou dar um exercício para cada um. Então, nesse final de semana, vocês vão para um parque, testem qual que vocês mais gostaram. A gente vai passar eles por escrito. E aí, vocês já identificam qual escala vocês gostam mais. E aí, vocês podem repetir esses exercícios ou criar os exercícios de vocês. Né? E de preferência, criando um diário de naturalismo, né? Ou diário natural. A gente até soltou um vídeo, tem umas 2 semanas sobre isso. Né? E aí você guarda esse histórico, porque é bem, bem legal. Então, sobre a escala micro, sobre a forma de reconectar em escala micro, é a escala que a gente vai observar os pequenos objetos, os pequenos seres, e vai observar principalmente detalhes desses seres. Né? Então, no micro, a gente não vai só ter o contato com, por exemplo, uma formiguinha, uma bactéria no microscópio, que são minúsculas, mas a gente pode pegar também um dedo e olhar como é o tecido epitelial daquele dedo e como que ele é constituído. É o interesse mesmo e a reconexão pela menor partícula. Né? E como é que a gente faz um exercício de reconexão do micro? Passar slide. Então, primeira coisa, vocês vão escolher o organismo natural. Eu sempre recomendo não escolher seres humanos, porque a gente tem uma capacidade de julgamento, né, do meio natural, e dentro do meio humano isso é mais forte ainda. Né, essa capacidade de julgamento, de auto-julgamento, ela é muito grande. Então, escolha algo que não tem tanta interface com o que nós somos, né, fisicamente. Uma plantinha, alguma coisa que vocês consigam ter em mão. E aí você vai observar esse organismo por 5 minutos. E aí aqui você vai fazer uma observação atenta a todos os detalhes. E de preferência, façam desenhos esquemáticos enquanto vocês estão observando esse organismo. Você pode pegar para mim alguma plantinha? Só uma que foi pegar. Obrigada. Eu usei essa até na live hoje. Então, enquanto você está observando, você faz desenhos e não precisa sair nada muito perfeito, né? Mas você vai fazendo desenhos do que chama a atenção. Então, se eu fosse fazer um exercício de reconexão micro com essa planta, eu ia focar, por exemplo, só nessa folhinha. Eu ia observar todo o detalhe dela, o veio, a cor, onde ela é transparente, onde ela não é, onde ela está conectada, por que esse veio é marronzinho, por que ela tem pintinhas, e aí eu ia fazer toda essa observação detalhada, né, dela bem de perto. Depois, você, para a escala micro, você vai ter que providenciar uma lente ou uma lupa. Não é nada muito sofisticado. Eu uso, por exemplo, uma lente de aumento para selos, né, que a gente consegue em qualquer papelaria. Como é um exercício de reconexão e não é um experimento científico, você não vai precisar de nada muito robusto para fazer isso. Então, ele é uma bolinha com uma lente de aumento. Ele aumenta aproximadamente em 10 vezes, se eu não me engano, que já é o suficiente para ver muita coisa legal. E aí você vai refazer a mesma observação que você fez lá nos 5 minutos, por mais 5 minutos,
dessa folhinha, né, que foi o que eu escolhi. E aí você vai ver as diferenças que dá quando você se aproxima muito daquele elemento. E talvez você veja coisas que você não percebeu enquanto você estava fazendo uma observação dele no escopo maior. E aí tem sempre uma pergunta de reflexão depois de todo o eyesight. E a pergunta desse eyesight é: existe alguma diferença entre o macro e o micro? Então, para a gente desenvolver um estilo de reconexão focado no micro, uma das maneiras é perceber as diferenças que acontecem entre uma percepção à distância, a olho nu, e uma usando um artefato onde você consegue ver detalhadamente o que está acontecendo lá dentro. Então, esse é o exercício de reconexão dentro do universo micro. A escala meso é a escala que você consegue ter ao alcance das suas mãos. Né? Então, não precisa, de novo, não precisa ser o elemento inteiro, o organismo inteiro dentro das suas mãos. Pode ser uma parte dele, mas algo que você consiga reter em mão e se aproximar dele e manipular também. E aí, eu abro parênteses para falar, cuidado com o que você vai manipular, cuidado com o que você escolhe manipular. Isso vale também para plantas, porque tem plantas que tem um veneno que é ativado por toque, né? Principalmente se você estiver no habitat do cerrado, é bem propício que você encontre plantas que soltem aquele leitinho ou soltem um pelinho, e isso pode te gerar uma alergiazinha no futuro. E se você for manipular animais, isso é mais delicado ainda, porque isso pode gerar sofrimento, né, pro bichinho. Então, cuidado com o que vocês forem manipular, certifiquem que vocês podem manipular aquilo antes. Se vocês tiverem dúvidas, não toquem, não peguem, mas elejam esses organismos que vocês podem ter à mão, né? E aí aqui na foto, a pessoa está fazendo exatamente um eyesight meso, né? Então ela escolheu esses galhos, né? E essas folhas, aliás, e ela tá fazendo esse exercício de observação dele aqui, né? E aí, como é que eu faço o exercício meso? Escolha esse organismo primeiro, né? Tendo esses cuidados, como eu falei. E aí, utilize os seus sentidos para investigar esse organismo. A gente tem muita mania de ver e julgar, né? Então a gente vê e fala, é isso. Então, antes de ver, e aí eu recomendo até que você faça esse exercício de olhos vendados. Com uma pessoa é mais interessante ainda, que você pede para a pessoa escolher o organismo para você, e aí você vendo os olhos e depois vocês trocam essa experiência. Comece pelo tato, depois passe para audição, olfato, paladar e visão. Por último, faça a visão, porque a visão ela é muito rápida no nosso cérebro, né? Ela é um dos sentidos mais aprimorados e o que a gente mais se baseia acaba sendo a visão. Então, no momento que você tapa os olhos, você consegue ativar os outros sentidos e desenvolver uma percepção bem diferente do meio natural. Então, comece fazendo isso. E, de novo, gente, principalmente no paladar, cuidado, não escolha para o seu colega coisas que eles podem colocar na boca. E quando eu falo paladar, não é para mastigar o bichinho ou a planta. O simples toque no lábio ou bem na pontinha da língua já é o suficiente, não é para mastigar uma folha, para você ver qual o sentido do paladar. A gente não precisa disso, não é comer a bichinha, mas é você usar essa região do lábio e ponta da língua, porque a gente tem uma sensibilidade diferenciada, né? Diferente das nossas mãos e da pele do nosso corpo, né? Então é um simples toque, mesmo para você sentir que tem uma diferenciação. Então é isso, no meso, sempre registre as anotações, o pessoal recomenda muito isso, porque depois de um tempo a gente vai esquecendo, né, o que a gente estava observando, e aí é legal fazer essas anotações e guardar. E refletir sobre o que chamou atenção, qual sentido te despertou mais curiosidade. Eu faço esse exercício com grupos e às vezes as pessoas vêm e falam assim, nossa, o olfato é impressionante, o olfato é incrível. E tem sempre alguém que fala assim, essa planta tem cheiro de azul, né? Tem algumas analogias, algumas associações que nosso cérebro faz com os sentidos que a gente nem imagina, né? Então, imagina ter cheiro de azul, né? A gente jamais teria identificado isso com os olhos, né? Então, esse é um bom exercício de escala meso e é um exercício bem divertido. E é muito legal de fazer também se tiver criança, né? Quem tem criança em casa, eles
Eles adoram e eles acham, tem umas sacadas assim que é bem interessante para a gente ver. E por último, a escala macro, né? Que é a escala do todo, né? De você observar ao redor e de você ter essa sensação que você está contido, né? Por todo esse processo da natureza. E aí ela propõe um exercício que se assemelha muito com o exercício preliminar de iSight, que é caminhar por 3 a 5 minutos em silêncio, escolher um lugar seguro para você permanecer, e aí você senta e fica imóvel observando o lugar por uns 10 minutos. A parte de ficar imóvel é a mais difícil para a gente, né? Sempre que é um exercício assim muito complexo, a gente fica parado 2 semanas, 2 minutos olhando para a paisagem, parece que são 2, 3 horas que você está olhando. Então, tentar, né, ficar imóvel o máximo possível, ficar por 10 minutos e aí você observa, só observa, sem registro. Depois dos 10 minutos, você faz as anotações do que você viu, colhe suas percepções, pode ser por um desenho ou por uma lista de tópicos, o que você achar melhor. E aí você vai virar 180 graus. Você estava de costas, né, pro ambiente, você vai virar 180 graus e vai fazer o mesmo exercício do outro lado. E aí você vai colher essas percepções diferentes. Às vezes, no mesmo habitat, a gente consegue identificar coisas totalmente diferentes acontecendo de um lado para o outro. E esse é um exercício muito bom porque o macro, você não vai ver tanto detalhe. Quando a gente está falando de micro e meso, a gente está falando de detalhamento do organismo. Então, a gente imerge muito dentro daquele organismo. O macro, você vê padrões, você vê o todo, né? E aí são exercícios muito bons para você que quer desenvolver pensamento sistêmico, para você que quer ver interconexões, né? Você que tem essa afinidade, gosta desse tipo de descoberta, os exercícios macros são muito interessantes porque você consegue ver diferenças de padrões que se repetem, ver continuidade e ver pensamento sistêmico e outras coisas que a observação em macro facilita a gente. Cada exercício desse, o micro mesmo, o macro, eles têm em torno de 15 a 20 minutos de duração. O macro é um pouquinho mais longo, deu 23 porque eu coloquei o exercício preliminar, né? Mas ele dá em torno de 15 minutos, então não é nada muito oneroso, muito difícil de ser feito. E caso você não consiga fazer isso num parque, você pode fazer isso com um vasinho de violeta que tem na sua casa, que você ganhou aí no último aniversário que você foi, estava enfeitando a mesa, você resolveu levar para casa. Porque o processo natural ele vai acontecer em todos os seres vivos. Então, às vezes a gente não consegue estar numa trilha, não consegue estar num lugar adequado para isso, mas a gente consegue encontrar elementos naturais e esses exercícios de 15 minutinhos já são suficientes para a gente, de fato, se reconectar e começar a entender o processo da vida na natureza e trazer esse processo para o meio humano, né? A gente começa a fazer a biomimetia, né? E aí é isso. Se alguém tem alguma dúvida, essa é a hora. Vocês podem tanto se pronunciar com fala, ou a gente pode... Ou pelo chat também, às vezes tem gente que fica sem microfone. Eu gosto desse slide. Tem gente que fica sem microfone, então se você quiser mandar uma dúvida no chat, eu posso tirar em relação a esses exercícios, né, essas práticas. E nos cursos, né, que eu aplico, eles são praticamente divididos 60-40. 60% é prática, 40% é teoria, porque realmente não dá para emular a natureza, não dá para a gente fazer esse processo de mimetizar a natureza, de emular essa inteligência sem a reconexão. Então, boa parte do curso, né, dos cursos que eu aplico, eles são exercícios de reconexão, né? Nessa semana a gente teve a nossa primeira experiência de curso online, que aí ele foi todo teórico, mas eu tô pensando mesmo em adicionar alguns sites online, vai ser uma experiência interessante que a gente talvez até possa fazer com esse grupo que quer se reconectar mais, de fazer sites à distância, né, pra gente ver como é que vai funcionar isso. Aí deixa eu só ver que eu errei. Cadê? Que eu acho que tem alguma pergunta. Você pode abrir nesse? Eu acho que esse vai ser melhor. Tem deixa curso em São Paulo também? Meu sonho é dar um curso em São Paulo. A gente está tentando, tem uma colega nossa,
a Manu de São Paulo, a gente está tentando fazer uma operação presencial em São Paulo. Eu até tinha colocado aqui o slide da imersão que vai ter em Pirinópolis, né? Que aí vai ser uma imersão que vai ser totalmente voltada para exercícios de reconexão e de vivência, que a gente viu que essa é realmente uma carência muito grande. Mas a gente está organizando uma turnê, viu? Que eu acho que vai passar para São Paulo, uma turnê, né? Parece que a gente é uma banda. A gente fala internamente turnê, aí depois solta, né? Mas a gente está organizando de passar em Minas, em São Paulo e Santa Catarina, né? E talvez role entre maio e julho, e aí a gente pode te avisar. Se você quiser deixar seu contato, a gente pode avisar sim quando vai ter em São Paulo esses exercícios de imersão em biomimética, né? Para a gente fazer essa reativação de reconexão. Vai vir uma moça de São Paulo para esse, ó, Pirinópolis. Oi, boa noite. Tem alguém ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá me ouvindo. Ah, beleza. Tudo bem? Eu tô meio sem graça aqui, minha voz é meio estranha. Não, fica não, a gente tá esperando. Eu queria perguntar se o curso vai ser ministrado. Tem algum curso aqui em Brasília? Em Brasília? Vocês são de Brasília, né? Sim, a gente é de Brasília. E vocês estão ministrando algum curso aqui sobre a biomimética? Olha, curso corrente ainda não. A gente está fazendo uns testes, né? Semestre passado a gente fez um curso de introdução lá na Thomas Jefferson da Asa Norte. E aí foi meio que um teste, né? Para a gente ver se conseguia público. Que Brasília é uma cidade que às vezes funciona, às vezes não. É uma cidade diferente aqui, né? E aí a gente está fazendo agora esse próximo teste, que é essa imersão em biomimética, né? Que vai ser em Piri, que é pertinho aqui. Mas a gente quer fazer um curso de introdução de novo. Esse semestre ainda é um curso de 3 dias, né? A gente faz que é um curso que a gente dá todo a base. Mas acho que você está querendo saber, tipo, se tem um curso longo, né? Assim, tipo, extenso. Isso aí já é um plano que a gente está tentando engatilhar até com o pessoal na UNB. Eu apoio, hein? Eu apoio, obrigada. Eu tenho tido contato com o pessoal lá para a gente poder fazer um curso mais de longo prazo, até porque a biomimética é uma ciência colaborativa, né? Então não adianta assim a Carol saber biomimética, não adianta, todo mundo tem que saber biomimética, né? A gente tem que realmente projetar isso. E no Brasil, assim, formado lá pela escola lá da Janine, são 8 pessoas só. É gente demais nesse Brasil, assim, para a gente se limitar aos 8, né? Então, a gente tem feito esse esforço, mas é muito bom saber que você teria interesse, assim, no Lato Senso, porque isso dá bastante força para a gente, né? Para a gente ver as negociações, que seja de uma extensão no primeiro momento, né? Até aberta para a comunidade, não só para os alunos lá da UNB, para a gente começar a expandir, né? Isso. Aí, por enquanto, a gente vai trocando conteúdo. Se você estiver aqui em Brasília, também quiser trocar uma ideia com a gente. Sim. Depois eu vou pegar o endereço de vocês e tal, para você conhecer a agência de vocês. Na verdade, eu conheci a Golden Grids pela Bienal do Behance. Sério? Ano passado, eu conheci eles lá. O Vitor Guerra, né? Isso. Isso daí eu conheci vocês por lá, né? Que massa! O Vitor ele faz essa tradução da natureza para o design, né? A gente conhece, a gente chama ele carinhosamente de Frito Guerra aqui dentro. Frito Guerra. Frito Guerra, porque ele é muito acelerado. Né? Bacana. Pois é, em questão os exercícios diários, é uma pergunta. Tem alguma certa frequência para executar esses exercícios? Eu faço quase todo dia. Todo dia, né? É um pouco do meu estudo, né? Eu faço quase todos os dias esses exercícios. Só que hoje eu não tenho mais feito de maneira tão estruturada, assim, de escrever, de diário e tal. Eu faço... porque tem esse... Eu passei 3, né? Mas a gente tem em torno de uns 80 exercícios diferentes que a gente pode fazer, né? E eu gosto de fazer muito quando eu tô regando planta. Então, eu acordo cedo para regar as plantas. E aí eu faço uns exercícios, como eu falei, eu sou muito meso, né? Eu gosto muito dessa proximidade. E aí eu acabo fazendo esses exercícios quando eu tô regando plantinhas, né? Uns 10, 15 minutos. Eu gosto de fazer todo dia.
mas uma vez por semana já vai te dar um monte de insights diferentes. Você já vai começar a perceber vários padrões e vários detalhes que antes não apareciam. Porque eu confesso que eu sou muito urbano, então eu não tenho tanto contato com a natureza assim, mas em casa mesmo eu gosto muito de plantas e tal. Eu nunca parei pra pensar, cara, será que tem uma coisa pra me explicar aquilo? Sim, isso é muito causa essa legal. reflexão, né? Totalmente. Eu era uma pessoa muito urbana também. Eu era super urbana, assim, há 10 anos atrás eu me encontrasse comigo mesma e diria assim, você vai fazer biomimética e você vai fazer trilha e acampar. Eu ia morrer de rir. Tá bom, né? Mas eu fui vencendo todas essas barreiras, né? E aí eu ainda me considero uma pessoa urbana, eu não sou tão da natureza quanto eu gostaria, quanto aquela que faz exercício todo dia, mas eu ainda quero mais, agora eu quero mais. Mas hoje eu já vejo que tem muita vantagem de sair um pouco desses paradigmas urbanos que a gente vive. As lógicas humanas, elas têm sido muito cruéis ultimamente com a gente, em termos até de fisiologia, né? Então, ter contato com o meio natural tem feito mudanças muito na mentalidade. E tem para ensinar, viu? Quando você vê até o vasinho de violeta lá, tem para ensinar. Tem muita coisa para ensinar, né? Tem um mini cacto aqui, eu já tô observando. Vou começar a observar. Cacto. Legal você ter mencionado isso. Tem um site que chama asknature.com. Ele só tem em inglês, mas lá tem várias estratégias sobre a natureza e lá eles falam sobre o cactus. E é bem incrível o cacto, porque ele é muito eficiente em retenção de luz, mas não de absorção de calor, né? Então, se você tira uma foto daquelas câmeras de calor, né? Você vê tudo vermelhinho ao redor pela incidência solar e o cactus está zeradinho. Ele não absorve por causa do formato, né? Ele não é assim à toa, né? Cada parte dele projeta sombra na outra parte, né? E ele fica assim, o sol ele vai passando nessa posição, então ele tá sempre com alguma sombra projetada, né? E se você pegar, botar ele na luz, aqui na câmera dá para ver que fica um escuro e um claro, né? Você vê nitidamente assim que um lado tá com luz e o outro tá com sombra. Nossa, então ele tem esse formato de propósito para fazer uma proteção solar, né? Porque ele normalmente dá em deserto e savana, não tem cobertura, né, de outras árvores mais robustas. E o espinho é para absorção de água. A gente acha que é para proteção, né? O espinho é para ele se proteger. Ele protege um pouco de predador, mas a maior função é a absorção de água mesmo. Ele capta o orvalho, né? Ele capta essa umidade do ar pelo espinho e leva para dentro. Cactus, savana, lugar que a gente está, é um dos lugares mais incríveis para estudos de estratégia, porque é tudo muito agreste, né? Tudo muito. Eles têm que ser ótimos o tempo todo, né? Então, aí lá explica tudo sobre o cacto, você vai interessante, já tá aqui anotado já o site. Legal. E também para o pessoal, se vocês quiserem estudar lá no Ask Nature, tem muitas estratégias interessantes e tem muitas coisas legais, né? Amando ainda mais os cactos. Eu sou enlouquecida por cacto. Minha casa tem... Eu divido as plantas da minha casa por biomas, né? Aí eu tenho as briófitas, assim, as samambaias, orquídeas num lugar, tem os cactos suculentos em outros, as plantas de Mediterrâneo em outro. Então você vai andando pela casa, você vê habitats, né? Diferentes. Eu ganho planta, eu vou criando habitat. E daqui a pouco vão me expulsar da minha casa, porque já tem planta para dedéu e eu nunca não paro de pôr planta. Mas eu faço os micro-habitats, assim, que eles gostam, né? Cacto gosta de ficar perto de outros cactos, assim. Outras suculentas também. Eles normalmente, não sei exatamente porquê, mas eles crescem mais quando estão perto. Na verdade, aqui eu tenho aqui uma suculenta mesmo. As pontas dela estão crescendo assim de um jeito desproporcional. Sim, elas se clonam, viu? Ela vai tomar conta da sua casa toda. Ela tá gigante já. Aí já é o bom para fazer exercício de meso. Cuidado só na hora do paladar. Ainda ela não tá furando ainda. Eu não sei porquê, mas acho que já ela vai furar. Depois manda uma foto pra gente tentar identificar qual é a espécie dela.
Dá pra gente fazer um webinário todo sobre cactos, viu? Interessante. É muito... Como o cacto pode ensinar a gente a sobreviver em habitats complexos. O cacto e a sua autoproteção, né? Sim, o cacto e sua autoproteção. Eu já vou anotar esse aí. Muito bom. E mais alguém tem perguntas para fazer sobre os exercícios de reconexão? Também? Que eu acho que já está quase... Deixa eu ver o horário. Depois de tantas... Até minha bateria acabou. Não, são 8h33, certinho. Então é isso, gente. Vai ter imersão, quem está aqui em Brasília. E aí, para o pessoal que está hoje no webinar, a gente está passando um desconto para comprar pelo preço do primeiro lote. Né? Vai ser lá em Pirinópolis. A gente quer ver se lota essa imersão para poder transmitir mais conteúdos, acessar mais pessoas. Então, quem quiser e quem não puder ver e só quiser dar uma olhadinha de como vai ser, e já se preparar para São Paulo, né? Bora para São Paulo. É muito bom quando a gente recebe essas perguntas. Vocês vêm para tal lugar, a gente fica, bora. Né? O time aqui é super animado, a gente quer levar. Né? Já dei. Oi? Quem falou? Eu ouvi uma vozinha. E aí é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje à noite, plena quinta-feira. Ao invés de estar no happy hour, vocês estão aqui aprendendo com a natureza. Vocês são realmente seres especiais. E a gente vai ter mais conteúdo de biomimética, então divulguem para os seus amigos, né? Divulguem para quem vocês conhecem que tem esse interesse e querem aprender. Para ajudar a gente a difundir isso pelo Brasil todo e transformar esse... Assim também. Eu sou estudante da Universidade Unip, a Universidade Paulista aqui de Brasília, né? Estudo design lá. Então, tem muita gente, assim, um pouco tão desinformada nesses assuntos, nesses eventos que acontecem. Então, eu vou fazer um papel de colocar esses eventos para ele, mostrar o que é a biomimética. Sim, vamos! Se quiser, eu volto e meia, eu vou para umas universidades falar, eu vou também. Sério? Eu topo tudo. Biomimética, eu topo tudo. Eu vou... legal. Vou onde for. Eu vou onde for. E nesse ano, eu tô tendo uma das coordenações de produções lá, gráfica, né? E vai ter a jornada lá. E você podia fazer não sei, a gente combina, a gente podia pegar... Claro, com certeza. Cadê o meu negócio? Aqui, meu e-mail. Se precisar. Mas tem Facebook, tem outras coisas também. E quem mais quiser também, fala de biomimética, conversa sobre biomimética, também vai ser muito legal. E a gente pegou aqui o e-mail da Renata também. Pois é, a gente sente também. O pessoal de São Paulo tem pedido muito para a gente fazer ações lá. É muito legal saber que tem público que a gente quer expandir. Levar a biomimética para muita gente. Mas é um assunto assim que tá propício a expandir isso, e não tem como, né? Vamos. E eu sou muito entusiasta, sou muito apaixonada assim, por biomimética. Se eu pudesse, eu ficaria até semana que vem. Quase que gosta, né? Muito legal. É muito apaixonante. E se vocês estão aqui, é porque vocês também são, né? Vocês também são. Tô super interessado. Ainda mais no meu trabalho, né? Ainda mais fazer logotipo. Eita, tem um liquidificador ligado aqui também. Ainda mais que eu trabalho com logotipos, né? Então, tipo, estudo Fibonacci, proporção áurea, aquela coisa toda. Então, observando a natureza, né? No caso da biomimética, nossa, vai agregar muito ao meu trabalho. Muito mesmo. E para você que é designer gráfico, a natureza ela tem padrões harmônicos, né? Ajuda muito em desenho gráfico. Eu trabalhei muito tempo com design gráfico. Aí agora mudei um pouco de área, mas você começa a acertar a Fibonacci certinho. Sem grid, sem nada. Você só vai. Você começa a seguir lá padrão, né? Não, bacana. E abriu minha mente totalmente para a natureza, né? Que cara, é muito legal. Obrigado mesmo, agradeço. Muito obrigada, muito. Eu que agradeço a presença de vocês e espero vocês para a próxima, de que é mais webinar, vamos movimentar aí. E é isso, qualquer coisa mandem e-mail, me encontrem nas redes, tem o Golden Grits também na rede, a gente está super disponível e aberto para estar com vocês sempre. Muito obrigada e um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu demais. Tchau. Foi ótimo conversar com você. Opa, também. Tchau, gente. Tchau.